Olá, povo de Deus. Estamos aqui para a nossa leitura devocional do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 17 até o versículo 40. Chegamos em Jerusalém. Mas antes, vamos orar? Senhor, leva-nos para dentro da Tua vontade perfeita, santa e agradável agora. Que Jerusalém para nós seja o lugar da Tua vontade, assim na terra, como ela já é no céu, Senhor. Que nós possamos experimentar aonde estivermos a nossa Jerusalém, a vontade de Deus sendo feita nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gosto muito de ver o capítulo 21, a partir do versículo 17. Nós não vamos ler tudo, nós vamos ler alguns versículos e eu aconselho você em casa, depois com calma, ler. Nossa leitura aqui é uma leitura devocional, uma leitura para nos inspirar, para que nós possamos estar mais sensíveis à voz e à presença de Deus. Gostaria de começar com o versículo 17. O que é chegar em Jerusalém? Você e eu estamos acompanhando Paulo nesta caminhada para chegar em Jerusalém, levando uma oferta para aqueles que estão necessitados. Mas Jerusalém não é só um lugar de dedicar a oferta. Jerusalém também é o lugar em que a vontade de Deus se faz plena agora na vida de Paulo. Tudo aquilo que Paulo sabia, que ele seria acorrentado, que ele seria maltratado, nada disso impediu ele de ir para o lugar onde a vontade de Deus seria feita. Jerusalém. Que a Jerusalém minha e sua seja onde a vontade de Deus se faz completa na nossa vida. Entre alegrias e fofocas. Às vezes nós pensamos que Jerusalém é um lugar em que não há problemas. Afinal de contas, Deus estamos fazendo a vontade de Deus. Mas observe que não é bem assim em Jerusalém. E Paulo vivencia isso. Ele é recebido com alegrias. Ótimo, Jerusalém é o lugar das grandes alegrias do povo de Deus, o lugar da alegria sua e minha, mas também é o lugar em que nós enfrentamos problemas. Havia um grupo que estava dizendo que Paulo estava sendo desobediente àquilo que o concílio de Jerusalém mesmo havia dito sobre a proclamação do Evangelho, e que ele tinha passado dos limites. Eles haviam dado diretrizes para os gentios. Mas você observa que a acusação é que ele ensina todos os judeus a se apostatarem da fé ou da lei de Moisés, a não ser zeloso da lei. Há uma acusação, há uma fofoca. Paulo excedeu, Paulo foi além do que eles haviam dito. O que na realidade era uma grande fofoca, não era nada verdadeiro. E os próprios discípulos, o próprio Tiago diz: o que vamos fazer então, se isso é mentira? Então vamos provar que isso é mentira. Não vamos simplesmente ficarmos felizes e esquecermos aqueles que são contrários ou aqueles que estão fazendo fofocas. Não, vamos mostrar com a verdade. E aqui também é a nossa Jerusalém. Jerusalém é um lugar de alegrias, sim, mas é também um lugar em que nós precisamos enfrentar as mentiras e fazer com que a verdade venha a ser completa, como é a vontade de Deus. Ela é verdadeira. Versículo 23 e 24, nós vemos aí então talvez o que parece ser algo contraditório. Aquele que dizia que a lei não salva, agora vai ter que se sujeitar à lei e vai ter que ir junto com outros 4 homens e cumprir um mandamento da lei. Opa! Bem, vamos ver um pouco como Paulo encarava a lei. A lei para Paulo realmente ela não salva. Salvação é pela fé, salvação é pela graça de Deus. Não é fruto das nossas obras, mas é fruto da graça de Deus. Ponto. Mas também para Paulo, ele não desprezava o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento apontava para o Messias, apontava para Cristo. Então não era desprezível. Muitas vezes, muitos cristãos do primeiro século que não tinham o Novo Testamento foram levados aos pés de Jesus Cristo pela leitura do Velho Testamento.
Estou me lembrando de um livro que diz a Bíblia que Jesus lia. E adivinha qual era? Sim, era o Velho Testamento. Então ele não salva, mas ele aponta para o Messias, para Jesus de Nazaré. E a terceira coisa é que os princípios do Velho Testamento nos mostram uma vida valiosa, preciosa, que agrada a Deus. Vamos ser sinceros, estamos vivendo nesse momento de pandemia nas nossas casas, baseados nos princípios que Deus deixou registrado no Velho Testamento, de valorização da vida, valorização da família, de colocarmos a Deus em primeiro lugar. Sim, o Velho Testamento também tinha o seu lugar de importância. E eu quero que você perceba que, para Paulo, diferente do que eu penso, diferente do que você pensa, eram leis religiosas, eu acho que para Paulo eram apenas leis comuns do seu povo, e que estavam baseando toda a vida religiosa do seu povo, e simples assim. Eu não acho que Paulo estava vendo isso como talvez eu e você estamos vendo, ele está indo contra tudo que ele pregou. Não. Eu tenho certeza que para Paulo isso era nada mais, nada menos do que para mim e para você quando nós saímos para dirigir e cumprimos com as leis de trânsito. Normal. Simplesmente fazia parte daquele momento e para não escandalizar os milhares de judeus que creram. Né? Você observou no versículo 20 que a cidade está lotada de judeus que creram. Então Paulo não quer ser uma pedra de tropeço. Buscando então a paz de Jerusalém. Como é que Paulo busca a paz? Primeiro, Paulo então caminha a segunda milha. Paulo mostra que ele está disposto a ir buscar os judeus. E isso a gente vê também lá naquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 20. Para com os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Paulo não se preocupa, ele sabe que Cristo é superior à lei. Sim, nós vemos um Paulo firme na sua essência a Cristo, mas flexível nas coisas secundárias. Estou me lembrando aqui de uma frase de John Wesley: pense e deixe pensar. Assim nós buscamos a paz onde estamos, na Jerusalém da nossa vida também. Versículo 27 e 28 eu acho que é muito atual. Você observou que eles acusam Paulo, eles falam dos erros de Paulo, mas eles mesmos não fazem o certo. E eu acho que isso é muito atual. O que eu mais vejo atualmente é uma lógica muito mundana, em que as pessoas acusam os outros dos erros, mas elas não se preocupam em fazer as coisas certas. E eu tenho certeza que o noticiário está cheio disso, e eu e você estamos vendo isso como se tornando um padrão normal. As pessoas não vêm mais a público para dizer a verdade, elas vêm a público para apontar o erro do outro. Você já observou? Preste atenção. Esta é a mesma lógica que Paulo está tendo que enfrentar, uma lógica maligna, mundana, uma lógica que não está buscando a verdade em Jerusalém. Está simplesmente buscando mostrar o erro do outro. Este é aquele que introduziu um gentio dentro do templo. Mas, ao mesmo tempo, eles não procuram fazer o certo, que é julgar, que é trazer Paulo para dentro de um julgamento, dar oportunidade de defesa. Não. A partir do momento que eu disse o erro, essa é a lógica atual. Eu disse o seu erro, então eu posso, eu tenho direito, eu vou espancá-lo, eu vou ir até as vias finais de te matar. Essa tem sido a lógica, infelizmente. A lógica dos homens, quando prevalece sobre a vontade de Deus em Jerusalém, ela é cruel. Paulo quase morre. Vivendo com os presos.
No capítulo antes, houve uma profecia dizendo que Paulo seria amarrado, né, e iria ser entregue aos gentios. Cumpre-se plenamente, né? Essa profecia está no capítulo 21, né, no versículo 11. Totalmente, Paulo é preso. Mas há aqui algo que eu queria também conversar um pouco com você no nosso devocional. A oportunidade. Viver com os presos, Paulo transforma nisso numa oportunidade. E também, viver com os presos é aquilo que preserva a vida de Paulo. Talvez a gente, na nossa vida devocional, deveríamos viver mais contidos, para podermos ter oportunidades. Também poderíamos estar vivendo como presos, para estarmos sendo libertos das oportunidades de pecar. Quantas oportunidades nós temos e caímos. Mas ao estar presos em Cristo, presos à vontade de Deus, somos mais livres. E é isso que Paulo vai demonstrar. Versículo 37 e 40, não basta ter conteúdo. Eu queria só terminar esse devocional com isto. Paulo tem conteúdo? Muito. Paulo tinha muito o que falar, muitos argumentos tinha. Mas eu queria só observar com você que ele não só usa conteúdo para se defender ou para falar. Nós vamos terminar o capítulo 21 assim, mas eu queria mostrar para você algo que me chama muita atenção. Paulo fala em grego, e isso faz com que o soldado lhe dê atenção. Paulo fala em hebraico, ou um dialeto mais familiar, né, usado dentro das casas, e isso demonstra respeito. Todos param e se silenciam, há um grande silêncio, é assim que termina o capítulo 21, debaixo de um grande silêncio. E com certeza nós também poderemos dizer que Paulo falou a língua do povo ali, o aramaico. Paulo usou praticamente 3 formas, não apenas conteúdo. Eu queria terminar esse devocional olhando e pensando, não basta a gente apenas falar a verdade. Sim, a forma com que nós falamos a verdade é importante. Eu vou repetir isso para mim, e vou repetir isso para você. Não basta apenas falar a verdade. A maneira com que nós falamos a verdade é tão importante quanto a própria verdade. Que Deus nos leve a falar com palavras, sem palavras, porque a forma é importante, mas que a gente sempre fale a verdade. Que Deus te abençoe, que esse devocional te ajude a chegar em Jerusalém e chegar com alegria. Que Deus nos leve para o lugar, para o tempo, para as oportunidades em que a vontade dele sejam completas na tua vida e na minha vida, aonde nós estivermos. Jerusalém é aonde a vontade de Deus se faz, e que ela se faça aí, na tua casa e na minha casa. Que Deus te abençoe.